Há um tempinho atrás, uma aluna nossa me disse que tinha medo de participar de aulas online, de entrar ao vivo e não conseguir falar na frente de todo mundo. Hoje, essa mesma aluna, ela conversa em português sem perceber o tempo passando. Deixa eu te mostrar o que muda entre essas duas versões dela. Você já pensou em fazer um programa de português com aulas online e ao vivo, mas você talvez se pergunte, será que eu vou conseguir? Será que vai ser como os aplicativos? Será que eu vou ficar só ouvindo o professor falar? E se eu travar e todo mundo ficar me olhando, como a minha aluna perguntou? Essas dúvidas são normais, tá? Você quer ter certeza de que está investindo o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia em algo que realmente funciona e não em mais um curso onde você vai pagar e vai continuar sem conseguir falar. É claro. Hoje eu vou te levar para dentro do universo de uma aula ao vivo de português. Como funciona uma sessão real? O que é esperado de você? Como é a interação entre o professor e o aluno? Como são feitas as correções, os feedbacks? E como esse formato de aula pode te ajudar a desbloquear a sua fluência, mesmo estando no seu país, sem precisar vir para o Brasil. Antes de entrarmos em uma sala de aula, eu vou te mostrar como funciona a preparação que você deve ter. Bom, aqui no Brasilianing você recebe os materiais com antecedência para se preparar. É assim que nós fazemos aqui. E eu sugiro que você peça isso para o seu professor, se você estudar em outro lugar, claro. Mas onde quer que seja, recebendo o material da aula antes, você tem tempo para se preparar, conhecendo os vocabulários principais, o tema da aula, as estruturas gramaticais que serão trabalhadas. Você pode dar uma olhada em tudo isso antes, se preparar e aproveitar mais ainda a aula ao vivo. Além disso, você chega mais confiante, sabendo tudo o que será abordado. O segundo passo, então, depois da preparação, é quando você finalmente chega na aula ao vivo, chegou o dia da sua aula. Geralmente os professores usam plataformas de videoconferência, né, como Zoom e Google Meet. Aqui no Brasilianing, atualmente utilizamos o Google Meet, mas claro, dependendo do programa, podemos utilizar também outras plataformas. É importante que você entre alguns minutos antes para verificar se o link funciona e para se familiarizar com a plataforma. Se você tiver algum problema técnico, por exemplo, o áudio não funciona, o link não abre, a internet fica caindo, não se desespere, tá? Assim como imprevistos acontecem em uma aula presencial, eles também podem acontecer em uma aula online, tá? Então não deixe isso estragar a experiência da sua aula. Se você quer sentir como é, na prática, estar em uma aula ao vivo com a gente, não apenas ver, mas viver uma aula de verdade, agende a sua aula experimental, tá? Vou deixar o link na descrição se você quiser testar as nossas aulas. Bom, entrou na aula finalmente, vamos agora para o aquecimento. O início de toda a aula deve começar com um quebra-gelo, ou seja, o professor te faz algumas perguntas de como foi a sua semana, como você está se sentindo naquele dia. Isso é uma oportunidade para você começar a interagir em português e entrar no clima do idioma. Virar a chave, como a gente costuma dizer. Depois, o professor apresenta o conteúdo, de forma geral, tá? A gente começa a apresentação do conteúdo principal. Dependendo do tipo de programa, por exemplo, aqui no Brasilianing nós temos o português bem falado, com foco gramatical, ou o clube de conversação. Bom, se o foco é gramática aplicada ou conversação, tanto faz. O professor vai te mostrar isso no início da aula. O mais importante de fazer aula com um professor especializado é que ele vai lapidar a sua comunicação. Você não está apenas aprendendo com um falante nativo, e sim um falante nativo que é um professor especializado em ensino. Tá? Não é só dizer o que você deve falar, mas te mostrar como usar aquela palavra no contexto certo. A grande diferença entre aula com um professor real e estudar sozinho com aplicativos é esse feedback e esse direcionamento especializado que você recebe de um especialista. Não é uma correção automática, isso tá certo, isso tá errado. Um professor, ele te corrige dentro do contexto da conversa. Ele te direciona para que você entenda onde errou.
e consiga corrigir da próxima vez sozinho, sem quebrar esse fluxo da comunicação. Em uma boa aula, como acontece aqui no Brazilian, o professor está falando com você e não para você. Você pratica frases sobre a sua vida real, o seu trabalho, a sua família, os seus gostos, os seus planos. Nós conduzimos a aula para que você fale sobre coisas relevantes para você. Isso é muito importante no aprendizado de idiomas. Você deve aplicar tudo a contextos que façam sentido para a sua realidade e não aprender com exemplos distantes. A estrutura de uma aula é pensada para que cada aluno fale a maior parte do tempo. Você tem que produzir na mesma medida em que você absorve o idioma. Você fala na mesma medida que você ouve. Não é um aprendizado apenas passivo, é uma forma ativa e muito mais eficaz para se tornar fluente. Os depoimentos dos nossos alunos mostram que o diferencial aqui do Brazilian não é só o conteúdo de português em si. Afinal de contas, existem vários programas que ensinam português por aí. Mas é o ambiente que nós criamos na aula. Um lugar agradável e seguro para você errar, aprender e evoluir. As aulas aqui do Brazilian são para você. Se você já tentou aprender sozinho e não evoluiu, a aula ao vivo te dá esse direcionamento que faltava, segura na sua mão de fato ao longo da jornada. É também para você, se você tem medo de falar português. A aula é um espaço seguro para errar, desenvolver a sua confiança e a sua fluência. E também é para você, se você não quer só entender português, mas quer falar de verdade. É exatamente isso que as nossas aulas entregam. Agora você viu como é uma aula do Brazilian por dentro e o que esperar de uma boa aula online de português. Um aquecimento que tira o seu nervosismo, uma correção que acontece sem frustrar o aluno, sem interromper, o apoio para quando você travar, saber o que falar, saber para que lado seguir, o contexto cultural que te conecta de verdade com o Brasil e um ambiente acolhedor que transforma o seu medo em confiança. Se você quer experimentar isso na prática, vou falar novamente, aqui embaixo na descrição está o link para você agendar uma aula experimental gratuita. Você vai participar de uma aula real com um tutor nativo nosso, testar o nosso método, tirar todas as suas dúvidas. Porque aqui no Brazilian só continua quem gosta de verdade e quem vê a diferença acontecendo na sua fluência, aula após aula. Se esse vídeo te mostrou que existe um jeito diferente e melhor de aprender português, se inscreve aqui no canal, não esqueça de agendar a sua aula. Ela é o primeiro passo para você deixar de ser um estudante passivo e se tornar de fato um falante confiante do português brasileiro. Até a próxima!